Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim, olha, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor já fez coisas extraordinárias. O Senhor é um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que atende, um Deus que está presente em todos os momentos. Pai, fala conosco, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém, amém, amém. Podem se assentar, glorifique ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Bom, a história de Gideão é uma história muito conhecida. Nós sabemos que Gideão foi um dos juízes levantados para governar Israel, num tempo onde os juízes vinham, eles colocavam tudo no seu devido lugar pela palavra de Deus, aquilo que Deus ordenava, porque o povo carecia de alguém para instruir, certo ou não? Carecia. E nesse contexto, Gideão está sendo levantado para uma grande obra. Gideão está sendo chamado para exercer e fazer algo que o Senhor queria, um conserto na nação de Israel. Nós sabemos que a Bíblia vai dizer que Débora foi uma das juízas, uma mulher que se levantou e fez coisas grandes a favor do reino dos céus. E nós sabemos que quando uma mulher também se posiciona, Deus faz algo grande na vida de uma nação, na vida da sua casa, do teu marido, enfim, seja o contexto que você está vivendo. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Deus prova na palavra que Ele usa homens, que Ele usa mulheres, para estabelecer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Mas nesse contexto, Deus elege Gideão. E é interessante nós entendermos que se nós voltarmos aqui no primeiro versículo do capítulo 6, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, para nós meditarmos um pouquinho nessa palavra, e olha o que diz aqui a palavra, no primeiro versículo: os filhos de Israel fizeram o que eram mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Imagina, irmãos, o povo de Israel estava entregue ao cativeiro, nas mãos dos midianitas, por 7 anos, sofrendo perseguições. E a Bíblia vai dizer quão terríveis eram essas perseguições. Mas o porquê que aconteceu isso com eles? Porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Nós precisamos entender, para nós termos uma vida conforme os propósitos, os planos de Deus, é nós que nos encaixamos nos planos de Deus. Não os planos de Deus que se encaixam a nós. Sabe quando Deus estabelece um plano na nossa vida, e você fala assim, Senhor, eu vou dar uma modificada no seu plano, para caber dentro da minha rotina. Eu vou mudar só um pouquinho a tua promessa, só para eu não ter que sofrer tanto, para mudar tanto, porque a minha rota é um pouquinho diferente. Sabe? Sabe quando igual um filho que olha para o sapato de um pai, e um sapato assim de 2 cores, e ele vê que ele não calça o meu número, e ele fala, não, vou dar um jeitinho, vai ficar bom. E fica lá parecendo um pato, né? Andando de tão grande, mas ele quer se adaptar a uma coisa que está estabelecida, uma coisa que está pronta, uma coisa que está feita. E nós sabemos que Deus não age assim. Deus tem um plano que é imutável, Deus tem a sua palavra que é imutável, Deus estabelece coisas imutáveis, e somos nós que devemos nos moldar ou mudar para se adaptar àquilo que Deus quer. Amém? Para nós fazermos parte do plano de Deus, nós temos que dizer sim ao chamado dEle. Nós temos que falar, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, muda a minha vida, transforma a minha vida. Se preciso for mudar alguma coisa, Senhor, pode fazer. Tem liberdade, se for para arrancar alguma coisa, pode arrancar. Se for para transformar alguma coisa, pode fazer. Mas isso também requer coragem. Você tem que ter coragem para dizer, Senhor, pode fazer da minha vida o que bem quiseres. Sabe aquele hino antigo que fala assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Quem conhece esse hino? É um pouquinho antigo, eu sei,
né? Mas é um hino que nós cantamos, e eu ouvi um pastor dizendo que ele falou que no momento que nós mais mentimos, é o momento que nós cantamos. O momento que nós mais mentimos para Deus é os momentos que nós cantamos. Por exemplo, quando você diz, tua presença é tudo para mim. Será que isso é real e verdadeiro? Será que é tudo para nós mesmos? Será que quando você que é um vaso, quer estar na mão do oleiro, e você pode dizer assim para ele, pode quebrar, pode fazer de novo. Porque, irmãos, quebrar não é bom. Quem já quebrou na vida e quebrou a cara na vida? Não é bom quebrar a cara. Não é bom se quebrar. Não é bom passar por um processo de luta. Não é bom passar por um processo de dificuldade, de molde. Não é bom. Mas nós sabemos que os planos de Deus são estabelecidos de uma forma fixa, de uma forma eterna, e somos nós que temos que nos adaptar, e se nós quisermos fazer parte dele, nós que temos que ser inseridos, nós que temos que dizer sim, e o Senhor vai nos ajudar, Ele vai aperfeiçoar a boa obra, Ele vai nos santificar, Ele vai nos preparar, Ele vai nos moldar para que nós possamos fazer isso, amém ou não amém? Mas o contexto aqui é que os filhos de Israel, eles estão passando por esse problema, por esse cativeiro, onde os midianitas estão tomando conta deles, porque eles fizeram o que era mal, diante dos olhos do Senhor. O Senhor sempre fez promessas que se o povo obedecer, a bênção ia ser com eles, a vitória ia ser com ele. Deuteronômio 28, que o irmão Éder aqui leu aqui, fala muito bem a respeito dessas bênçãos que Deus promete. Fala assim, se vocês me obedecerem, vai ter coisa tremenda nas suas vidas, mas se vocês não me obedecerem, vai ter consequências terríveis também na sua vida. Porque nós entendemos que o Senhor, Ele prefere a obediência do que o sacrifício. Você pode se sacrificar, você pode sacrificar coisas, você pode fazer coisas, você pode fazer ofertas, você pode fazer de tudo. Mas se não tiver em obediência ao Senhor, isso de nada vale diante dele. O Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. Se nós entendermos isso nós vamos obedecer ao Senhor nos seus mandamentos, mediante a palavra dele, que é expressada sobre nós. Amém? E a Bíblia vai dizer que, por causa desses midianitas, por causa dos pecados de Israel, os midianitas prevaleceram contra Israel, e eles ganharam. E toda vez que Israel ia semear, toda vez que Israel ia plantar, toda vez que Israel preparava a terra e colocava a semente para que ela fosse germinada, para que ela crescesse e desse o fruto, está lá no versículo 3, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, diz a Bíblia. Quando eles estavam próximos para colher, eles já tinham passado pela dureza de semear, eles já tinham passado o sacrifício, o trabalho de semear, mas quando estava próximo disso, vinham os inimigos e acabava com tudo, roubava tudo. Sabe quando parece que chega a sua vez, que você fala, agora minha bênção está chegando, de repente vem o inimigo e pega tudo, rouba tudo, você fala, meu Deus, eu lutei tanto, eu fiz tanto, eu semeei tanto, mas que história é essa, Pai? E era isso que estava acontecendo, e não foi uma vez só. Várias vezes isso estava acontecendo sobre o povo de Israel. Várias vezes isso estava acontecendo, essas aflições que o povo de Israel estava passando. Isso gerava neles fraqueza. Eles estavam passando necessidades. A pobreza que estava acontecendo sobre toda a nação. E olha o que a Bíblia continua dizendo, que eles chegavam, no versículo 4 aí, eles acampavam em Israel, e destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem bois, nem ovelhas, nem jumentos, nada, não deixava sobrar absolutamente nada. E o povo de Israel ainda tinha que fugir. Passava ali o cortador, o migrador, o devorador na vida daquele povo. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E olha o que a Bíblia fala ainda,
que os inimigos pareciam como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos inimigos que não se podia contar. Imagina, irmãos, toda vez que eu leio uma passagem parecida com essa, eu lembro da história de Sansão, que com uma queixada, ele mata 1000. Ele com uma queixada, ele destrói 1000 inimigos. Eu fico pensando, que homem valente. Eu não consigo derrubar um. Às vezes é tão difícil ganhar até dos meus filhos. Mas eu vejo quando o poder de Deus é inserido nas nossas vidas, Deus faz com que a nossa vida seja um canal de bênção sobre o povo. Sabe por que Sansão foi levantado? Ele foi levantado para que o povo temesse o Deus de Israel. Deus o ungiu. Sabe o que é unção? Quando é derramada sobre uma pessoa, é uma porção específica da parte de Deus para você exercer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é quando Deus te unge. Quando Deus te unge, Ele não te unge para você ser igual a A, ou ser igual a B, ou você fazer as mesmas coisas que outros fizeram. Talvez foram coisas grandiosas que os outros fizeram, mas Deus tem uma unção específica para você. Sabe o que é essa unção específica? Essa unção é o que vai te habilitar, te capacitar dentro daquilo que você faz a exercer a vontade de Deus de uma forma plena. E o interessante é que eram tantos inimigos, e a Bíblia vai dizer no versículo 6, que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Ficaram arrasados, totalmente acabados, porque os midianitas não davam trégua, os inimigos não davam trégua. Era preparar uma coisa, quando achava que ia receber aquela bênção, vinham os inimigos e roubava, tomava. E eles estavam ficando enfraquecidos, diz a palavra do Senhor. E eles já não estavam aguentando mais, de tanta debilidade com a presença deles. Mas olha o que continua ainda o versículo. Então, esse então, eu gosto desse então. Toda a história que tem um então, um porém, um mas, sabe, portanto, entretanto, todavia. Quando uma história tem isso, a gente sabe que não é o fim. Deus ainda não terminou a história, Deus ainda não pôs um ponto final. Deus ainda tem algo para realizar na vida de alguém. E olha o que diz a Bíblia. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Coisa boa, irmãos, é quando nós percebemos e olhamos para nós e entendemos que sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não vamos conseguir. Nós podemos até tentar fugir, tentar com o braço, com a nossa força, com a nossa expertise, com os nossos recursos, com tudo aquilo que temos, com as nossas habilidades. Mas se não é o Senhor, nós não vamos conseguir. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existem os demônios que estão aprisionados, porque senão eles estariam acabando com toda a humanidade. Tamanho poder destrutivo de alguns demônios que estão amarrados, acorrentados, que não podem estar libertos. E o único que pode prendê-los é o Senhor dos Exércitos. O único que dá ordem sobre eles é Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, uma vez, Pedro estava ali conversando com Jesus, e Jesus falou assim para Pedro, Pedro, se você soubesse que eu estava intercedendo por você, porque os inimigos queriam cirandar sobre a tua vida, e eu não permiti. Os demônios queriam cirandar sobre a minha vida, sobre a sua vida, só que eu não permiti. O Senhor não permite quando você clama, quando Ele intercede por nós, quando Ele decide fazer algo na tua vida. Não importa, se Ele disse que vai fazer, a palavra dEle é fiel para ser cumprida. Não importa a situação. E a Bíblia fala que no versículo 7, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, olha o 8, o Senhor lhes enviou um profeta. O Senhor enviou uma voz.
o Senhor enviou uma palavra. O Senhor enviou alguém que daria uma direção. Sabe por quê? Porque o profeta era aquele que direcionava o povo na vontade, no caminho que o Senhor tinha para o povo. E o Senhor então enviou um profeta. E olha o que continua. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Vocês não deram ouvido à minha voz. Primeira coisa que o profeta, que aquela palavra vem, é uma palavra de exortação. Ele falou: olha, eu livrei vocês, eu libertei vocês de uma terra, eu dei para vocês uma terra, eu fiz algo extraordinário, mas falei para vocês não adorar outros deuses, e vocês assim o fizeram. Vocês adoraram outros deuses. Porque vocês não me ouviram, é por isso que vocês estão passando por isso, por essa situação complicada. E aí diz, no versículo 11, onde nós chegamos: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Imagina comigo essa cena, aquele ambiente de medo, aquele ambiente de pânico, aquele ambiente de inquietação. A todo momento que você poderia estar fazendo algo para o seu sustento, poderia vir um inimigo e tomar posse daquilo. Ou poderia vir um inimigo e simplesmente destruir aquilo para que você não cresça, para que você não evolua, para que você não se sustente. Seja o que for que está acontecendo. Mas existia alguém que mesmo em meio a esse ambiente de dificuldade, ele não parava de trabalhar. Ele continua fazendo algo, ele continua ainda exercendo, ele continua trabalhando, ele continua ainda, mesmo correndo certos perigos, mas ele continua fazendo algo para se sustentar, para ter o alimento, mesmo passando por perigos. E uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que ele está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é o lugar de pisar uvas. Ele usa de um ambiente que não é favorável para fazer outras coisas, mas ele transforma aquele ambiente num lugar favorável para malhar trigo. Entende isso, irmãos? Um ambiente que não foi criado para aquilo, mas diante da dificuldade, diante da situação, ele exerce essa estratégia para que ele possa conseguir se colocar a salvo. E ele malhando trigo no lagar, de uma forma escondida, para eles ficarem a salvos dos midianitas. E eu fico pensando, como Deus observa e vê todas as coisas. Como Deus observa os filhos deles de uma maneira muito pontual. Deus sabe exatamente o que você sente. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe exatamente o que você está pensando. Tudo o que você está sofrendo. Deus sabe tudo. Mas Ele sabe o seu real desejo, a sua vontade, aquilo que você está exercendo, mesmo com medo, mas exercendo para um bem comum, para um bem, talvez até seu próprio. Você está lutando, você está fazendo, você não está se intimidando com as pressões do inimigo. Você sabe por quê? O inimigo quer colocar medo em você, para você não continuar semeando. O que o inimigo estava fazendo era colocando pânico, medo no povo, para que se eles plantassem de novo, eles viriam de novo e iriam acabar com tudo de novo. Coisa terrível, irmãos, é você plantar e não colher. Coisa difícil é você colocar a semente, aguardando que ela dê fruto, e você fala: ué, cadê o fruto? O que aconteceu?
Mas existia alguém, Gideão, que ele foi observado por Deus para ser levantado por ele para uma grande obra, para ser o libertador ali de Israel. E olha o que o versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Se ele estava escondido, ele era tão valentão, sim ou não? Não era tão valentão, porque ele estava escondido no lagar, certo? Mas Deus não vê como você está nesse momento. Deus enxerga o teu futuro. Deus vê exatamente aquilo que você vai se tornar. Deus te passa por um processo nessa vida para aperfeiçoar você, para que você esteja apto para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja para a tua vida. Ele usa disso como uma ferramenta para que você possa ser melhor utilizado na obra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Gideão, ele responde quando é falado, quando o anjo fala: o Senhor está com você, homem valente. Duas coisas aqui nós percebemos. Primeira, que ele fala que o Senhor estava presente, que a presença de Deus era com ele. E ele pergunta, então, logo depois ele fala assim: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Porque é isso que nós pensamos, é assim ou não é? Está falando que Deus está comigo, que Deus está do meu lado o tempo todo, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por sofrimento, eu estou passando por problemas, eu estou passando por esse ambiente de opressão. O que está acontecendo então? Como assim? Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso? E essa é uma pergunta que se estende de geração em geração. Que você vai conversar com alguém e ele diz assim: não, Deus não existe. Você fala: como não existe? Fala: onde que está Deus quando acontece um abuso de uma criança? É o que os outros falam e questionam. Onde que estava Deus quando alguém foi injustiçado e foi preso de forma injusta? Onde está Deus quando aquela pessoa morreu por uma doença na qual ela tinha uma vida tão maravilhosa, era uma pessoa extraordinária, e veio uma doença e colocou um ponto final naquilo? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está no mesmo lugar de sempre. Ele nunca saiu da posição dele. Foi nós que saímos da presença dele. Desde Adão, desde o Éden, o homem foge da presença de Deus. O homem foge dos estatutos que Deus coloca. O homem foge dos princípios que Deus coloca como base. E o maior segredo para a humanidade seria: quando nós pecássemos, antes de nós corrermos de Deus, nós deveríamos correr para Deus. Que com certeza Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é grandioso, Ele é gracioso, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é Deus. Ele ia nos perdoar. E Ele nos perdoa. Ele é aquele que nos levanta em todas as situações. Mas Gideão faz essa pergunta. E olha o que ele continua dizendo: e aonde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? E ele faz assim: mas meus pais estão contando histórias para nós, para mim, que o Senhor fez grandes maravilhas. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor deu maná, o Senhor deu codornizes, o Senhor deu água, o Senhor fez água amarga se tornar em água doce, o Senhor colocou nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Quantas maravilhas eu ouvi que meus pais falaram, e olha o que eu estou passando. Olha o que a minha família está enfrentando. Olha o que está acontecendo comigo. É esse questionamento que ele faz com o Senhor. E ele continua: porque meus pais disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele falou assim: agora nós já estamos entregues às mãos dos midianitas, e esses inimigos é forte demais, são numerosos demais, são grandes demais para serem abatidos. E aí Deus, então o Senhor responde:
o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Sabe o que Deus está falando para Gideão? Ele falou: pois é, eu tenho depositado dentro de você uma força que para você pode ser pequena mediante a esse ambiente, essa situação desfavorável, mas o que eu coloquei aí dentro é poderoso para você livrar toda uma nação dos inimigos. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar que Deus tem colocado potencial na nossa vida, Ele tem derramado sobre cada um de nós. É sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre cada um de nós aqui nessa noite. Deus tem colocado algo extraordinário para a glória dEle, para o poder dEle, para a manifestação do poder dEle sobre essa terra. Só que o inimigo faz você não acreditar nisso, nesse potencial. O inimigo faz, e ele sopra no teu ouvido dizendo que você não é capaz, que você está derrotado, que tudo que você planta nunca vai dar fruto, você nunca vai colher aquilo que você semeou. O inimigo coloca medo em você, que você nem quer mais fazer nenhum tipo de semeadura, porque não vou semear mais nada, sabe por quê? Porque o inimigo vai vir roubar mesmo, então para que eu vou ter o esforço? Sabe aquela pessoa que diz para você assim: não, eu não vou mais fazer nada, sabe por quê? Porque eu não consigo mesmo, já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três, não vou tentar a quarta, eu não vou conseguir. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu erro mesmo. O inimigo coloca isso na sua cabeça. Mas Deus, com a voz dele poderosa, Ele quer te levantar nessa noite, Ele quer dizer para você: sabe essa força que você tem aí? Essa força que você tem, que para você é tão pequenininha, que para você é tão insignificante, é nessa força, vai nessa tua força. Deus não está te cobrando nada mais, Deus não está te pedindo nada além daquilo que você tem. Ele não está te pedindo nada além daquilo que você tem. Ele só está te pedindo, nessa tua força que você tem, vai e faça algo extraordinário para o meu nome. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não consegue. Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe que você consegue. Foi Ele que te formou. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te levantou. Gideão respondeu assim, olha, no versículo 15. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele está falando assim, olha, o meu ambiente familiar é totalmente desfavorável. Se eu tivesse dinheiro, o que ele está dizendo assim, ó, se a minha família tivesse dinheiro, se a minha família tivesse recurso, com certeza eu conseguiria fazer alguma coisa em prol ao povo. Se a gente tivesse alguma coisa significativa a mais do que os outros aqui, com certeza eu faria alguma coisa. É isso que ele está querendo dizer. Mas ele fala assim, não, a minha família é mais pobre. Só que isso não é só o fim, não. Ele fala, e eu sou o menor da casa de meu pai. Sabe o que Gideão se sente? O mais improvável. Ele se sente o mais desprezado, o mais inútil, o menor. Aquele que não teria, seria o último a ser chamado. Sabe quando faz um jogo de um time de futebol e é o último a ser chamado? O piorzinho da galera. Você sabe que é você, né? Só te escolhe porque você é o dono da bola. Gideão nem a bola tinha para ser escolhido. Ele fala, da casa da minha família que é mais pobre, eu sou o menor. Eu sou o menor. Mas o interessante é que você pode se sentir o menor. Você pode se sentir o mais desprezado, o mais pequenininho. Mas Deus ele vai se revelar a você como o maior, como o poderoso, como o tremendo, como aquele que não perde batalha, como aquele que fala e cumpre, como aquele que nunca perdeu batalha. Ele vai te mostrar isso. Ele vai te revelar. Olha o que ele diz no versículo 16. Mas o Senhor
disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Ele se sentiu menor, ele se sentiu mais incapaz. Ele não acreditava que o Senhor estava do lado dele. É isso que a Bíblia estava dizendo. Falou, não, se o Senhor está do lado, como isso sobreveio sobre nós? Que tamanhas desgraças aconteceu na nossa vida? Quantas coisas ruins aconteceram sobre nós? Ele está colocando em xeque, está colocando em dúvida a presença de Deus ao lado dele. Mas Deus, ele com seu amor e com sua graça, ele diz assim, ó, já que eu estou ao seu lado, não é uma opção. Falou, eu estou, é uma afirmação, já que eu estou do seu lado, e eu decidi estar do seu lado, já que eu desci dos céus para estar do seu lado, para te ajudar nessa batalha, nessa luta, já que eu decidi mostrar para você o quão grande eu sou, o quão poderoso eu sou, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Deus é aquele que nos levanta para uma obra que pelos olhos carnais pode parecer impossível. Mas o crente que abre os olhos espirituais, eles passam a enxergar os inimigos que eram gigantes como se fossem minúsculos e pequenos. Sabe o que acontece comigo e com você? É que diante do ambiente que nós estamos vivendo, diante dos inimigos que estão nos cercando, que estão nos rodeando, nós colocamos tanto holofote, tanta ênfase nos inimigos, que eles parecem ser muito maiores do que são. E nós esquecemos que se nós clamarmos, Deus vai nos ouvir. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai estar do nosso lado para nos ajudar nas batalhas da nossa vida. Eu quero dizer 3 verdades só para nós nessa noite. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessas 3 verdades que eu quero liberar sobre você. Primeira verdade: Deus não usa desocupados. Deus não vai chamar quem está na rede ou quem está escondido nas cavernas. Sabe o que estava acontecendo nesse tempo de aflição, de perseguição, onde os midianitas estavam arrasando tudo? O povo de Israel fugiam entre as cavernas e eles construíram cavernas nas rochas. Eles esculpiram as rochas para se esconderem dos inimigos. Alguém já fez buraco na terra aqui ou não? Alguém já cavou buraco, cisterna, alguma coisa, qualquer coisa assim? Alguém já tentou cavar assim, pelo menos um buraquinho assim, brincando, alguma coisa? É fácil ou não? Não é tão simples. Imagina isso na pedra. Eles tiveram coragem, ânimo, força para esculpirem as pedras, para talharem aquelas pedras e fazerem esconderijo para eles nas montanhas, mas não tinham mais ânimo, coragem de enfrentar os inimigos. Gideão é o único que está fora do contexto, é o único que está se expondo, mesmo que meio escondido, mesmo num lugar diferente, mesmo ali em momentos tão diferentes, mas ele está malhando trigo no lagar, ele não parou de malhar. E a Bíblia vai dizer para que eles conseguissem colocar sua vida a salvo. Ele passava um risco, um perigo por conta disso. Então essa é a primeira verdade. Deus não usa desocupados. Deus não usa desocupados. E dentro desses desocupados, você pode colocar os medrosos. Porque a história depois, que quando Deus começa a falar o que Ele vai fazer na vida de Gideão, que ele vai vencer
os midianitas, através do poder dele, ele começa a chamar o povo. E aí de repente se ajunta muita gente. E aí Deus fala para Gideão: não, Gideão, tem gente demais. Faz uma pergunta aí. Só uma pergunta. Aí ele falou: tá bom. Aí Gideão pergunta, ele fala assim: os que estão com medo, pode ir embora. A Bíblia vai dizer que 22 mil foram embora. De medo. Porque Deus não usa os medrosos. E Deus ainda explica o porquê que ele faz isso com Gideão. Ele falou: ó, eu vou fazer isso porque se vocês ganharem, que vocês vão ganhar a batalha porque eu estou do seu lado, então isso não é uma opção, vocês vão ser libertos dos midianitas. Você está entendendo isso, irmão? Não é uma opção. A vitória é certa. Só que vocês vão acreditar a glória a quem não é devido. Vocês vão colocar a glória a vocês que tinham tanta gente que vocês venceram a batalha. E eu quero fazer o extraordinário na tua vida. Eu quero mostrar para você que eu faço, mesmo quando você não tem a possibilidade de fazer ou de exercer nada. Às vezes Deus nos coloca numa situação que a gente fala: não, é só Deus mesmo. É só o Senhor para fazer essa coisa comigo. E nós devemos o quê? Obedecer. Você imagina se Gideão não tivesse obedecido? Se ele não tivesse obedecido à voz de Deus, será que ele teria a vitória? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não. Eles poderiam lutar como um doido, se sacrificarem como ninguém, mas Deus prefere a obediência do que A obediência é a primeira coisa que nós devemos entender na nossa caminhada com Cristo. Deus não usa os desocupados. Segunda verdade que quero falar sobre esse texto: você é quem faz o seu ambiente. Pode ser um ambiente de lagar, mas quando você chegou, vai ser um lugar propício para malhar trigo. Você pode mudar o ambiente que você está pisando, através da tua fé. Ah, mas não é um lugar para malhar trigo. Mas você faz o seu ambiente. Ah, o meu trabalho é um trabalho difícil, mas você pode fazer o seu ambiente dentro daquele trabalho. Você pode erguer um altar de adoração ao Senhor. Você pode fazer algo extraordinário através de você mesmo. E Deus está te vendo. Deus está vendo o teu esforço. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você se sente pequeno, Deus está vendo isso. E Ele vai te capacitar cada dia mais e mais. Terceira e última verdade: quem se salva pode salvar outras pessoas. Quem se salva pode salvar os outros. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém que não sabe nadar, uma pessoa que não sabe nadar, ela não pode salvar uma outra pessoa que está se afogando. O que vai acontecer? Os dois morrem afogados. E a Bíblia está falando que Gideão estava passando por isso, fazendo isso, porque primeiro para se salvar dos midianitas. Ele estava malhando trigo em outro local, em outro ambiente, para se salvar dos midianitas. Para que os midianitas não roubassem o esforço, o trabalho dele, que era o sustento da família, que era o sustento de tantos. Sabe o que eu acho interessante? Que quando o anjo do Senhor fala, se você continuar lendo a história, você vai ver que Gideão faz uma prova e fala assim: ó, fica aí, debaixo desse carvalho sentadinho, eu quero fazer uma oferta para você. Sabe o que Gideão faz? Ele para o trabalho dele, ele vai lá e faz uma oferta para aquele anjo. Ele vai lá e ele prepara pão, e a Bíblia vai dizer que é uns 10 quilos de farinha. E ele pega lá um cordeiro, ele assa aquele cordeiro, ele faz um molho à parte, e ele leva tudo aquilo para aquele
para aquele anjo. E ele leva lá e coloca em cima de uma pedra. Toda aquela oferta, coloca em cima de uma pedra. Sabe o que acontece, irmãos? O anjo toca na pedra, o fogo consome toda aquela oferta, dizendo assim: eu recebo a sua oferta. E Gideão entende e falou: olha, realmente o Senhor está comigo. Realmente o Senhor, Ele recebeu a minha oferta. Sabe, irmãos, você precisa entender que você tem algo para oferecer ao Senhor. Você tem algo para fazer diante do Senhor. Mesmo em meio a ambientes difíceis, em momentos de dificuldade, mas você tem algo para oferecer para o Senhor que é maravilhoso, e que o Senhor manda fogo e recebe. Ele recebe. Basta você fazer, basta você se colocar à disposição. Quem se salva pode salvar os outros. A Bíblia fala assim que você, primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Sabe o que a Bíblia está dizendo nesse, o teu próximo como a ti mesmo? Está dizendo assim, que você vai amar o teu próximo, porque você se ama. Entende isso? Não está excluindo esse como a ti mesmo, está incluindo dentro desse cenário. Tem gente que não entende essa primícia. E tem gente que diz assim: não, o que importa é eu amar o meu próximo e viver numa vida de escravidão. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que você tem que ter um amor próprio por você. Não é para você amar o teu próximo e viver em tempo de escravidão. Não, 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 não. Você não nasceu, não foi chamado para viver em escravidão. Você foi chamado para ser liberto, cheio do poder dele, cheio da graça dele. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não fala para o próximo assim: como você é extraordinário, como você é uma bênção, como você é maravilhoso. Quando você olha no espelho, você fala: horroroso, maldito, um zero à esquerda. Você faz isso? Está errado, irmãos. Do mesmo modo que você olha para o espelho e você fala assim: você é uma bênção, você é tremendo, Deus te levantou, Deus vai te usar. Da mesma forma você vai dizer para quem está do teu lado, para aquele que está próximo de você: Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Porque você precisa entender esse princípio, irmão. Deus vai te usar para salvar alguém a partir do momento que você tiver amor pela tua vida. Porque a Bíblia diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, perder a tua vida, perder a tua salvação? Que adianta você levar o evangelho a todos os cantos e becos dessa cidade, você fazer trabalhos extraordinários, você fazer trabalhos sociais, você exercer o seu dom, ajudar pessoas, você ser caridoso, você entregar ofertas, você fazer coisas extraordinárias, mas no que se trata a você fala: não, eu não vou fazer nada por mim, eu continuo me afundando, o importante é os outros. Uma vez eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma história contada, narrada, falando a respeito de um vaso. E esse vaso, ele era para colocar água dentro dele, só que esse vaso estava rachado. E por onde esse vaso passava, ele derramava um pouquinho de água. E o caminho que ele passava ficava todo verde, porque ele ia regando o caminho que ele passava. E aí um dia o vaso, muito triste, a história diz que o vaso estava tão triste que ele falou assim: eu não consigo ficar cheio, tem uma rachadura aí, não sirvo para nada, nem para vaso eu sirvo mais. E aí alguém diz para ele assim: não, olha para trás. Sabe aquele negócio? Olha para trás, vê o rastro que você ficou tudo verdinho por onde você passou. Por onde você passou emanou vida. Por onde você passou está verdinho. Como se isso fosse um grande mérito. Não importa que você está rachado, não importa que você está quebrado,
Mas o que importa é que você deixou marcas de onde você passou de bondade, de caridade. Você deixou rastros de vida. Eu olhei aquilo e falei: Senhor, eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus nos chamou para nós sermos vasos rachados. Eu acredito que o Senhor nos chamou para ser vasos, mas transbordando. Por onde nós passarmos, sim, nós vamos transbordar da graça de Deus. Por onde nós andarmos, nós vamos transbordar de vida de Deus. Por onde nós passarmos, nós vamos transbordar graça de Deus. Nós não podemos estar rachados, irmãos. Não condiz com as Escrituras. Aquilo que a Bíblia diz para nós. Deus levanta pessoas que primeiro têm amor próprio. Sabe quando Davi fala assim: não retires de mim o teu espírito, torna-me da alegria da tua salvação? É nesse ponto que nós precisamos entender o que é a nossa vida. O que vale o homem sem a alegria da salvação? O que vale o homem sem a certeza da tua salvação? O que vale nós andarmos nos caminhos e não deixarmos o nosso bom perfume sendo exalado por Cristo? Mas não porque estamos rachados, mas porque estamos transbordando. Você pode ficar de pé nessa noite? Eu vou repetir essas 3 verdades para nós nessa noite. Deus não usa desocupados. Você é que faz o seu ambiente. Quem se salva pode salvar os outros. Porque Deus viu um ato de Gideão de malhar trigo no lagar, lugar que nem era próprio para malhar trigo. Ele o chama para uma grande missão: livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Sabe o que Deus faz? Se você continuar lendo a história, Deus dá um grande livramento. Com apenas 300 homens, ele vence uma grande batalha. Sabe aqueles gafanhotos que não dava nem para contar? Eles mesmos se perderam essa batalha, porque o Senhor estava com ele. O Senhor foi o que o ordenou, foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que o chamou. Amém, irmãos? Você acredita que essa palavra de Deus é para a tua vida? Você acredita que o Senhor é aquele que quer te usar de uma maneira por inteiro e não pela metade? Deus quer te refazer, Deus quer te moldar, Deus quer te mudar, Deus quer te transformar. Deus quer fazer com que você transborde a graça dEle, a unção dEle. Gideão pediu vários sinais ainda. Um novelo de lã, um algodão. Ele pede sinal para que ele enchesse de água, mas que na volta da terra ficasse seco. Isso acontece durante uma noite inteira. No dia de manhã ele pega, ele aperta aquele algodão, enche um jarro de tanta água que tem lá dentro. E ele fala: Senhor, não fica bravo comigo, eu quero fazer só mais uma prova. Agora eu quero o contrário. Eu quero que a terra esteja toda molhada em volta, mas que esse novelo, que essa lã esteja sequinha. E aí Deus fala assim: tá bom, pode fazer prova. Sabe o que acontece? Gideão acorda, vai lá e pega aquele novelo. Sabe quando você aperta o algodão, você sai até aquelas pluminhas assim que voa? Dá até uma espirrada. Não está escrito, mas eu vejo o Gideão, sabe assim? Que quando Deus quer convencer você e fazer com que você entenda que Ele é real, que Ele é soberano, Ele faz, irmãos, e acabou. É por isso que você pode pedir, é por isso que você pode clamar, é por isso que você pode chegar na presença dEle e contar as suas debilidades, as suas dificuldades. É por isso que você pode ser sincero ao Senhor de todo o seu coração. É por isso que você pode dizer: Senhor, eu não entendo, eu só quero confiar e me entregar e viver para Ti e navegar nesse rio, nadar e mergulhar profundo no oceano do Teu Espírito. É isso que nós devemos fazer. Obedecer, irmãos, é maior do que qualquer sacrifício.